Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com o Pré-Universitário Humanista. Eu sou o professor Matheus Góes e hoje a gente vai continuar falando sobre equações de primeiro grau e a gente vai aprender como resolver uma equação de primeiro grau, seja ela uma equação simples, seja um sistema de equações. Bem, para resolver uma equação de primeiro grau, a gente vai seguir 4 passos muito simples, 4 passos rápidos que vão servir para resolver qualquer equação de primeiro grau. Primeiro passo, a gente vai separar tudo que tem uma incógnita no nosso primeiro membro. Ou seja, a gente vai passar para o lado esquerdo da nossa igualdade. Depois a gente separa todos os termos sem incógnitas no segundo membro. A gente vai passar tudo que não tem uma incógnita para o segundo membro. Em terceiro lugar, a gente simplifica as expressões em cada membro. Ou seja, a gente operacionaliza, a gente resolve a matemática por trás daquelas expressões de primeiro e segundo membros. E por fim, a gente isola a incógnita do primeiro membro para poder ter o resultado final, para poder ter o valor da nossa incógnita. Uma coisa importante, sempre que a gente vai passar algum membro de uma equação, seja de primeiro, de segundo, de terceiro ou de qualquer grau, para o outro lado, a gente deve inverter a operação. Ou seja, se a gente tem uma soma no primeiro membro, ao passá-la para o segundo, vira uma subtração. Se a gente tem uma multiplicação no primeiro, ao passá-la para o segundo, vira uma divisão. E se a gente tem uma exponenciação, ao passar para o outro membro, vira uma radiciação. O contrário também é verdadeiro, o contrário também vale. Ou seja, se eu tiver uma subtração passando para o outro membro, vira uma soma. Uma divisão vira uma multiplicação. E uma radiciação vira uma exponenciação. Então vamos lá. Resolvendo a nossa primeira equaçãozinha, uma equação simples e única. 2x sobre 4 mais 9 é igual a 4x sobre 4 menos 18. Bem, a primeira coisa que a gente faz, separa tudo que tem incógnita no primeiro membro. Então, a gente vai manter o primeiro membro e vai passar o 4x sobre 4 que estava no segundo para o primeiro membro. Lembrando, no segundo membro era positivo, era uma soma. Passa para o primeiro membro como uma subtração. Segundo passo, a gente vai separar todos os termos sem incógnitas para o segundo membro. A gente vai passar aquele 9, que no primeiro termo estava como uma soma, para o segundo membro como uma subtração. Então a gente vai ficar com tudo que tem só incógnita no primeiro e tudo que não tem incógnita no segundo membro. Terceiro, a gente simplifica as expressões em cada membro. Ou seja, a gente operacionaliza, a gente resolve a matemática daquela expressãozinha. Aqui no primeiro membro, a gente tinha um 2x sobre 4 menos 4x sobre 4. Resolvendo, a gente vai ficar com menos 2x sobre 4. E no segundo membro, a gente tinha menos 18, menos 9. Ficamos, então, com menos 27. E por fim, a gente vai isolar a incógnita no primeiro termo, chegando ao valor de x, que é o valor que a gente está buscando e está procurando. Bem, 2x, menos 2x sobre 4 é igual a menos 27. O 4 no primeiro membro está dividindo, a gente vai passar para o segundo multiplicando. Então, menos 2x é igual a menos 27 vezes 4. Então, menos 2x é igual a menos 108. O menos 2x, nós vamos passar para o outro lado dividindo, já que ele está multiplicando o nosso x. X é igual a menos 108 sobre menos 2, que é igual a 54. Aí você pode virar para mim e falar assim, Matheus, esse menos 2x, ele estava negativo, eu tenho que passar ele para o outro lado positivo. Só que aqui a gente tem que notar que esse negativo é tanto para o 2 quanto para o x. Então, se eu passar o 2 positivo para o outro lado, eu vou ficar com menos 108 sobre 2 positivo. Então, a gente vai ter um resultado de menos x é igual a menos 54. Ou seja, x é igual a 54. Independente das situações, o nosso 54 vai ser positivo. Agora a gente vai ver como é que ou um outro exemplinho, uma forma, vai ser até um pouco mais rápido para a gente fazer e para tentar desenvolver. 4x menos 9
é igual a 1 menos 2x. A gente vai isolar tudo que tem a incógnita no primeiro termo. Então, vamos passar esse menos 2x para o primeiro termo como mais 2x. Vamos depois, então, passar o que não tem incógnita para o segundo termo. O menos 9 passa para o segundo termo como mais 9. Vamos operacionalizar. Então, vamos ficar com 6x é igual a 10. E, por fim, vamos isolar somente a incógnita, somente o x. Ficando, portanto, com x é igual a 10 sobre 6. Bem, isso foi como a gente resolve uma equação simples. E agora a gente vai ver como é que a gente resolve um sisteminha de equações. Aqui a gente tem duas equações. E por que tem um sistema? Porque tem duas equações e as equações têm duas incógnitas, x e y. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente faz? A gente vai seguir os mesmos passos para resolver mais para frente. Nesse comecinho aqui, a gente vai simplesmente escolher uma das nossas equações, vai isolar uma das nossas variáveis. Para quê? Para poder substituir na outra. Então, por exemplo, aqui eu vou isolar o x da nossa primeira equação, porque ele fica mais fácil de ser trabalhado na segunda equação. Então, x mais 2y é igual a 2, x é igual a 2 menos 2y. Então, já temos x é igual a 2 menos 2y, então vamos substituir na outra equação para solucionar. A equação 3x menos 4y é igual a 6. O x vai substituir nesse x aqui da outra equação, já que esse é o valor correspondente a x. Vem para cá e nós vamos ficar com essa expressão 3, que multiplica 2 menos 2y menos 4, y é igual a 6. Vamos operacionalizar. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2y menos 6y menos 4y é igual a 6. Vamos isolar tudo no primeiro e no segundo, tudo que já está. Aqui a gente já pode ver. No primeiro termo já tem as nossas incógnitas, tudo que já tem a nossa incógnita. Então vamos passar para o segundo termo, o que não tem incógnita, que fica menos 10y é igual a 6 menos 6. Então, y é igual a 0. Ok, já temos o y igual a 0. E agora a gente vai ter que voltar nessa expressão aqui para poder encontrar o valor de x também, já que já temos o valor de y. Substituindo o valor de y encontrado na equação isolada para determinar o x. Y é y, substituir. A gente vai ficar com x é igual a 2 menos 2 vezes 0. X é igual a 2 menos 0. X é igual a 2, portanto. Então, pessoal, desses dois jeitos a gente resolve as equações as funções de primeiro grau, tanto somente uma equação quanto um sisteminha de equações. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai resolver algumas questões de Enem que envolvem equações de primeiro grau, para a gente poder ver como é que fica isso na prática. Pessoal, é isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Olá, pessoal.